Bom dia para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário da Bíblia. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Agora a gente vai começar a falar de Pedro. A história de Pedro é vasta, é muito rica, né? E aí na intenção de eu fazer uma introdução, eu descobri que a história dele daria um vídeo completo, né? E mais detalhado daria muitos outros vídeos. Nós não temos a pretensão de fazer tantos vídeos assim sobre a vida de Pedro, mas a gente queria fazer um resumo, né? Falar um pouco sobre esse homem que tem algumas polêmicas no decorrer da sua história. Pedro, ela começa no mar de Tiberíades, chamado também de Lago de Genazaré ou Mar da Galileia. Na verdade é um lago, né? Devido à sua extensão, ele é muito grande. Alguns o chamam de mar, né? Pedro, ele tem 4 nomes na Bíblia. O primeiro é Simão, tem o Cefas, né? Foi assim que Kefas, né, do aramaico, que é assim que Jesus Cristo o chama. E Cefas, né, quem o chamava assim, se eu não me engano, era o apóstolo Paulo. Pedro, pescador, né, irmão de André, sócio de João, de Tiago, né, filhos de Zebedeu. Esse Pedro, ele tinha assim características de líder, né? Ele, por natureza, liderava, um jogador bem sucedido, né? Ele tinha seu próprio barco, a sua educação, pouca instrução, falava um pouquinho do grego em decorrência das Decápolis, né? O Decápolis são 10 cidades gregas que haviam próximos e ele precisava comercializar, então ele falava um pouquinho do grego em função do seu comércio, né? Jesus segue em direção a Galiléia, ou seja, era a terra dos gentios, né? Era uma região muito discriminada. E Jesus vai até aquela região, já tinham terminado de pescar, já tinham lavado as redes, né? Lavar as redes significa acabou o trabalho, não pescaram nada durante a noite toda. Manda-os novamente jogar as redes ao mar, né? Ou seja, no mar de Tiberíades, ou da Galiléia, e ali há aquela grande manifestação da teofonia, um poder maravilhoso, faz um milagre, e eles pegam grande quantidade de peixes, né? E logo depois dessa pesca, Jesus os chama Pedro e os demais, para que fossem pescadores de homens, né? Então Jesus usa ali uma linguagem que era própria deles, que eles entenderiam. Jesus sempre traz ilustrações para a gente, parábolas, né? Para que os mais simples entendessem realmente o que ele estava falando. Ele usava aquilo que eles tinham como ferramenta, né? Eu me recordo uma vez que eu falei para um rapaz que estava com muita dificuldade, estava a ponto de mendigar, estava muito debilitado devido ao uso de drogas, né? E ele precisava de ajuda. Ele não sabia como retomar a sua vida, como voltar ao trabalho. E eu usei a seguinte expressão para ele: olha, você luta com o que você tem, né? E hoje eu também tomo isso para a minha vida, é lutar com as ferramentas que tem. Porque, veja bem, se você for usar ou esperar todos os recursos para que você tenha em mãos para realizar alguma coisa, você não realiza. Primeiro que quem tem o sonho, ele sonha sozinho. Para até ele convencer as pessoas de sonharem com ele, tem que haver frutos. As pessoas geralmente se aproximam de quem está realizando ou de quem tem algum benefício. Essa é a natureza do ser humano, né? Enquanto você não realiza, ninguém acredita naquilo que você tem para dar para as pessoas. E Jesus usa aquela expressão: vocês vão ser pescadores de homens, ou seja, vocês vão fazer aquilo que vocês sabem fazer, só de forma diferente. Agora vocês vão pescar almas, vão atrair multidões, não de peixes, mas de seres humanos, né? E eles largam as redes e vão seguir a Jesus Cristo, né? E ali tinha alguns homens que se tornariam os mais próximos: Tiago, João e Pedro, né? O líder deles. Pedro já tinha uma idade ali de uns 40 anos, né? Já estava com a idadezinha mediana para começar uma nova carreira, né?
E aí eu trouxe aqui uma passagem que vai falar sobre a restauração de Pedro. Essa passagem ela aconteceu após a morte de Jesus Cristo, e a gente vai rever antes da morte de Jesus Cristo, ou seja, da crucificação, o que acontece. Então nós vamos ler um pouquinho e vamos continuar falando um pouco da história de Pedro. Então vamos lá. No livro de João, capítulo 21, versículo 15, diz o seguinte: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Confiaste em mim. E então, tu me amas, Pedro? Senhor. Tu me amas, Pedro? Com certeza te amo, sabes disso. Tu me amas mais do que a qualquer outro? Me perguntastes 3 vezes, Senhor. 3 vezes. O mesmo número de vezes que te neguei. Sabes tudo, Senhor. Então cuidais do meu rebanho. Guiai-os em meu nome. Essa é a tua missão. Eu falhei contigo, Senhor. Eu falhei. Assim seja, Senhor, assim seja. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos. Alguns acham que estender as mãos é a crucificação dita pelos historiadores de cabeça para baixo de Pedro. Outro te cingirá e te levará para onde não queres. Quem é que quer morrer, né? Mas aqui Jesus já estava predizendo a morte de Pedro, que ele iria, mas não iria agora, iria numa certa idade, né? Teria muita missão ainda para fazer. Então vamos voltar aqui a esse texto. Ele fala 3 vezes, Jesus fala 3 vezes a Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? E aí Pedro fala: eu te amo, Senhor, né? O vídeo passado eu falei sobre esse amor. O amor que Jesus estava se referindo aqui era o amor ágape, que é um amor diferente do amor filéu. O amor filéu, ou filial, que gera até a palavra filial, né? São um amor fraterno, seria um amor de amigo, de gostar, né? E o amor que Jesus estava falando era um amor incondicional, o amor ágape. Esse amor seria o amor que Pedro precisaria para guiar o rebanho de Jesus Cristo. Jesus ia ser assunto aos céus e queria confiar essa missão a Pedro, de liderar essas pessoas. E aí pergunta pela segunda vez: Pedro, me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, filéu, tu sabes que eu gosto. Né? Gostar é uma diferença muito grande de amar. Inclusive, tem até uma frase famosa, né? Eu amo a todos, mas não gosto de todos. Uma frase polêmica, né? Inclusive, aquele milagre no monte do Getsemane, quando aparece Moisés e Elias a Jesus. Pedro estava ali, juntamente com os outros. Mas fala mais de Pedro, da atitude de Pedro, né? Que Pedro, após essa teofania, ou seja, a manifestação de Deus ali, houve esses milagres, ali aparece Elias e Moisés e uma voz, né, que surge dentro daquele contexto. E Pedro falou: olha, aqui está muito bom, vamos ficar por aqui. E o que você faria se você está num ambiente onde há essa presença, essa alegria? Ali haviam 2 representantes, né, da história do povo hebreu. Ali estava Elias, né? E Moisés, o grande profeta deles, né? E para nós também, o grande profeta. E ele falou: vamos fazer 3 tendas. E aí seriam 3 tendas, uma para Moisés, para Elias e para Jesus. Pedro nem citou o caso dele, né?
E isso acontece, né? Pedro, quando após, né, a prisão de Jesus Cristo e Jesus estava indo em direção à cruz, algumas servas falaram, olha, esse homem estava com Jesus. E ele negou, não conheço esse homem, né? Dá até pra gente lembrar daquele meme, né? Nunca vi, né? Não sei de nada. E Pedro fez isso, né? A gente aqui não está tentando deformar a história de Pedro, mas essa é a realidade. O que eu gosto mais na Bíblia, o que eu acho mais impressionante da Bíblia, é que ela não esconde a humanidade dessas pessoas. A Bíblia, ela relata o defeito desses homens, né? Inclusive, a doutrina do papado infalível seria falha, até porque, se nós formos ver lá na frente, né, após a ascensão, a gente pode relatar o caso de Paulo. Paulo chama a atenção de Pedro, porque Pedro estava cometendo um grande erro. Ali ele já tinha recebido a missão de pastorear as ovelhas de Jesus Cristo, mas ele achava que o evangelho seria só para os judeus. Ele estava discriminando os gentios, ou seja, pessoas de outra nacionalidade. Ele rejeita algumas pessoas no começo da sua caminhada pelo fato de não terem a origem hebraica. E Paulo chama a atenção dele e isso causa um constrangimento, né? Mas depois Pedro muda a sua cabeça, chega a citar lá no livro dele, que ele escreve 2 cartas, né? Ele chega a falar de Paulo como o amado dele. Então, Pedro tinha essas características, né? Voláteis, né? Vocês veem que Pedro, quando foi ali, quando eles estavam ali junto a Jesus no ato ali que Judas o trai, ele corta a orelha do soldado que fica famoso, né, por Pedro ter cortado a orelha dele, Malco. Ali tinha um Pedro impetuoso, um Pedro corajoso. E corta a orelha do soldado no intuito de não prenderem a Jesus Cristo. Então, naquele momento ele estava ao lado de Jesus, ele estava cheio de coragem, né? E depois a gente vê um Pedro que se acovarda após a prisão dele. Ele já tinha mudado totalmente seu comportamento, né? Esse comportamento dele traz grandes prejuízos para ele. Vocês vejam que Jesus, após a sua ressurreição, né? Vamos falar um pouquinho dessa ressurreição. Ele aparece primeiro a quem? Né? A Maria Madalena, né? Essa mulher, ela de forma alguma abandona Jesus. Naquele momento que Jesus estava na cruz, Maria Madalena estava ali. E aí a gente vê lá que perto do seu túmulo, Maria Madalena estava ali também, né? Chorando. E os discípulos, aonde estavam? Eles estavam escondidos, né? Trancados dentro de uma casa. E ela vai até o túmulo e chega lá, vê vazio e aberto o túmulo, né? E ela vê 2 homens lá, são os anjos, e os anjos perguntam a ela por que ela chora, e ela fala por que ela chora. Depois ela vê um homem e ela acha que é o jardineiro, e ela descobre que aquele jardineiro que pergunta a ela por que ela está chorando é o próprio Cristo, Rabone. Ele fala para não tocar nele, porque ela já tinha acreditado, né? E ele fala para que ela noticiasse que ele havia ressuscitado junto com Pedro ao túmulo, e chega lá, não encontra o corpo de Jesus. Depois Jesus aparece para eles. Jesus aparece após a ressurreição 3 vezes para Pedro, né, e aos demais discípulos. Ele vai até a casa, aparece aquela casa, fala com eles. Aí tem o caso de Tomé, que não estava presente. Depois ele fala para Tomé. Tomé fala, olha, Senhor meu e Deus meu, né? Tomé não queria acreditar que Jesus Cristo tinha ressuscitado, né? Mas Jesus aparece a ele novamente, depois aparece mais pessoas, aparece aos discípulos também no caminho de Emaús, né? Havia uns discípulos voltando para casa, desanimados, né? E Jesus conversa com eles, mas eles não reconhecem que era o próprio Cristo ali. E aí Jesus fala para eles o que está acontecendo. Eles falam, você é o único que não sabe o que está acontecendo aqui na cidade, né? Você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém.
mataram Jesus Cristo. Eles estavam desanimados indo para casa, e ali quando eles conversavam com Jesus, o coração deles ardia, mas eles não sabiam por que era. Só tem que quando eles chegam lá, porque estava tarde, eles o convidam para pousar, né, em sua casa, e naquele momento do jantar ali, da refeição, eles percebem que o Cristo está com eles. Não sei porquê, se eles viram a mão dele furada, mas eles percebem ali, né? E Pedro presenciou todos eles, curvador. E aí Jesus pergunta ele 3 vezes a mesma quantidade de negação. Pedro foi indagado no sentido de: Pedro, você está pronto para guiar o meu rebanho? Pedro, você está pronto para morrer por essas pessoas? Pedro, você está pronto para seguir o mesmo caminho que eu segui? Para salvar alguns? Eu tenho uma seguinte frase que eu uso, né? Alguns precisam morrer para salvar a outros. Vocês veem a história dos missionários, dos primeiros missionários da Europa, da Índia, na Ásia. Foram vários missionários assassinados, né? E em função de que o evangelho ganhasse força. Quanto mais na Bíblia vocês percebem que os discípulos eram perseguidos, mais o evangelho se expandia. A gente tem até o caso ali da ascensão de Jesus, que ele dá uma ordem, né? Após aqui, Jesus fala para Pedro: olha, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava restaurando Pedro aqui. Alguns questionam o fato de Jesus restaurar a Pedro aqui. Dizem que a restauração foi no primeiro encontro, porque Jesus o perdoava. E aqui Jesus já estava dando as instruções a Pedro para guiar o seu rebanho. A mensagem aqui Jesus não desiste de você. Jesus não desistiu de Pedro. Mesmo que ele tenha abandonado seu ministério, né, que era uma coisa muito grave, largou tudo. Voltou a pescar, né? Esse pescar não seria contínuo, mas seria um momento que ele estava vivendo após a morte de Jesus, né? Jesus já tinha aparecido a ele, mas mesmo assim ele não sabia muito bem o que fazer, estava desanimado, estava envergonhado, e ele vai pescar e os seus discípulos voltam a pescar, né? Depois da ressurreição. Esse momento aqui é o momento que eles tinham voltado para a pescaria. Vamos voltar a pescar, vamos refrescar nossa cabeça. Tem muita gente que usa a pesca, né, como um momento de reflexão. Pedro leva os discípulos, o seguem. Na verdade, um grande líder, né? Os discípulos o seguem. E ali acontece mais um milagre. O milagre da pesca. Eles já tinham passado a noite todinha novamente, sem pescar. E Jesus fala para eles: olha, tira a rede aí do lado direito. E aí eles não queriam pescar, não queriam fazer mais nada. Mas sob a palavra do mestre, né, eles foram e obedeceram. E houve aquela pesca maravilhosa e eles perceberam que era Jesus. Pedro pula do barco, vai em direção a Jesus Cristo, né? Aquele que estava sempre na frente deles, liderando eles. E ele estava muito ansioso para conversar com Jesus. Então esse momento aqui é todo esse momento de restauração da fé deles. Jesus se preocupou, após a ressurreição, de restaurar a fé, né, dos seus discípulos. Jesus preparou a todos eles para que depois ele fosse assunto aos céus. E ele deixa uma ordem para esses discípulos: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então Jesus é assunto aos céus, né? O livro de Atos, a gente já entra no livro de Atos ali, no primeiro capítulo, segundo capítulo de Atos, essa conversa que Jesus teve com seus discípulos. Ele vai para os céus, né? Diante deles, e deixa a missão: vocês fiquem aqui, que eu vou enviar o Consolador, né? O Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele vai dar determinação a vocês, coragem. E vocês veem que ali no livro de Atos, né, essa promessa acontece, uma promessa que já tinha sido feita no livro de Joel, né? Inclusive nós temos aí o livro de Joel para vocês depois estudarem com a gente, já está aí o vídeo gravado. Joel fala sobre esse derramamento do Espírito Santo que aconteceria no livro de Atos 2. Após a assunção de Jesus, esse derramamento acontece sobre a igreja. Aí Pedro, né, o seu líder, ele se torna uma pessoa ousada, corajosa, disposta a morrer, né, pela sua igreja. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Na segunda, 5.000 almas se convertem antes da sua prisão. Houve um derramamento do Espírito Santo,
Ali os discípulos, os apóstolos começam a falar de forma que várias pessoas entendiam. Ali havia de 12 nacionalidades, melhor dizendo, e todos eles entendiam, cada um no seu idioma. E aí acontece essa manifestação, esse milagre de Pedro falar e cada um entender no seu idioma. Alguns acham que eles estão bêbados, né? Dizem que eles estavam cheios de mosto, mas Pedro explica a eles, não, eles não estão bêbados. Mas isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Após essa manifestação, a igreja fica em Jerusalém. Alguns dizem que eles estavam desobedecendo, porque Jesus falou que eles deveriam ir pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda a criatura. Nós temos a tendência de querer ficar em lugares bons, cômodos. Jerusalém estava bom, ali estava acontecendo milagres. Tem até um milagre lá, que Pedro, quando vai com João orar, ali há um mendigo na porta do templo, paralítico, pedindo esmolas, E ali acontece um grande milagre, porque aquele mendigo pede esmola a Pedro e João, e Pedro fala, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então, Pedro, ele se tornara esse homem ousado, que a sua própria sombra curava os enfermos. A Pedro passava e as pessoas eram curadas pela sua própria sombra. Aquele homem que se acovardou, intemperante, agora se torna um homem destemido, corajoso, E fruto de todo esse trabalho ainda dá 2 cartas. Pedro, ele não foi o primeiro Papa. Toda vez que fala de Roma, Pedro nunca foi citado. A Bíblia fala 9 vezes sobre Roma, ou seja, a Babilônia, E Pedro não é citado. Paulo, quando se dirige aos romanos, não fala de Pedro. Se Pedro estivesse em Roma ou fosse o fundador da igreja de Roma, logicamente Paulo se dirigiria ao líder da igreja, E ele não faz essa citação. Em algum momento da história, Pedro vai até a Babilônia, que alguns historiadores dizem que é a própria Roma, mas ele não foi o fundador da igreja de Roma. Então a gente fica aí com esse comentário maravilhoso, agradecendo a você por ter participado de mais um vídeo nosso, E a gente vai deixando você com essas meditações todas, com essa história maravilhosa da vida de Pedro. Ou seja, Deus, ele usa o que ele tem. E o que Deus tem? Somos nós, cheios de falhas, de defeitos, de medos, mas ele nos prepara, ele nos capacita. Primeiro, Deus preparou Pedro para depois Pedro guiar o seu rebanho. Ele fala ali, Pedro, agora eu vou mudar teu nome, Pedro. Agora você é Kéfas, ou seja, do aramaico, você agora é pedra. Aquele homem intemperante, aquele homem que se acovardou, agora tem firmeza de caráter. Agora você é uma pedra. Agora você está pronto, Pedro. Se arrependeu e não tem dúvidas do que quer fazer. Então ele vai e coloca essa questão de pedra, chamar Pedro de pedra. Alguns dizem que era pedregulho, ou Petros, do grego pedregulho, mas isso não vem a questão. A pedra fundamental é Jesus Cristo. Ele é o infalível, ele é o que morreu na cruz por nós. Ninguém, a Bíblia diz que Deus olhou para a face da terra, não havia um justo sequer. Eu costumo dizer que se algumas pessoas citadas como imaculados, como puros, andassem aqui na terra, essas pessoas fariam o trabalho que Jesus Cristo fez, morreriam na cruz. Mas a Bíblia fala claramente que Deus olhou para a face da terra e não havia um justo sequer. Ele vai enviar Jesus Cristo para morrer por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, às vezes a gente acha que a nossa vida é como uma batata quente, ninguém nos quer, ninguém nos aceita, olha a minha vida, eu tenho muitos defeitos, eu não sou capaz. E você não é o único, Tem o caso de Moisés, quando foi chamado, ele disse que não sabia falar. E vários homens, Isaías e tantos outros homens que foram chamados na Bíblia, que não se sentiam capazes de servir a Deus. Mas fica aí a história de Pedro, como exemplo de tantos erros cometidos por ele. E Deus, aí, Jesus Cristo, dá a missão a ele, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Agora você está pronto. Agora você me ama. Agora você se arrependeu. A coisa mais importante aqui nessa passagem, nesse epílogo aqui do livro de João, é o arrependimento de Pedro. Ele aqui não estava mais se exaltando, dizendo que amava mais a Deus do que os outros, conforme ele fez na ceia.
Aqui ele estava falando, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Aqui já era um Pedro transformado, arrependido, envergonhado e disposto a morrer pelas ovelhas de Jesus Cristo, né? Então fica aí essa mensagem para você que acompanha o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, né? Essa é a contribuição que a gente pede de vocês. Deixa um like para que o nosso canal ganhe uma proporção maior de visualização e que a gente realize esse sonho de que essa palavra seja alcançada a mais pessoas através do nosso canal. Deus abençoe, te dê paz, a toda a sua casa e a sua família, realize os seus projetos, sejam projetos abençoados por Deus. Deus abençoe, te guarde e te dê a paz. Até o próximo vídeo. Até mais.